como toda obra que ampara muita gente necessitando de dinheiro para se manter. Haja vista que não temos conhecimento ainda de amigos espirituais que materializam dinheiro nas mediúnicas para bancar com as despesas da casa. E a coisa vai acontecendo, mais crianças sendo internas na Cidade da Luz, mais necessidade de educação, de escola, até que em determinado momento a Cidade da Luz passa por uma crise financeira muito difícil. Natural. Várias instituições passam por dificuldades. E quando começa a faltar dinheiro, o que nós espíritas fazemos, assim como fazem os católicos e todos os religiosos, diante das dificuldades, recorremos à prece. E foi o que Medrado fez no seu grupo. Naturalmente, se recolhendo na prece normal, Jesus, ajude a nossa obra, Senhor. Doutor Bezerra, isso é feito em seu nome. E tal, e fazendo a prece, e a ajuda não vinha. Vamos orar mais, a gente deve orar muito. Doutor Bezerra, Joana de Andes, Jesus, amigo, Senhor da vida, aquela coisa. E a ajuda não vinha. E a dificuldade começa se agravando, começa a se agravar. Começou a ter fome, meu Deus, o que eu faço? 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nada. E haja falta na Cidade da Luz, falta feijão, falta arroz. Vamos reunir, gente, fazer o nosso trabalho de defesa da casa. Podemos estar passando por um processo de alguma perseguição obsessiva, sei lá o que foi, o que é. Vamos reunir no jeito tradicional. Vamos dar as mãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Jesus. E nada de dinheiro. E Medrado apelava nas palestras dele: meus irmãos, a nossa casa, conforme vocês sabem, está enfrentando dificuldades. Se vocês, alguém puder dar uma ajudazinha, a gente agradece muito. Mas conforme vocês sabem, espírita é o bicho mais miserável que existe no mundo. Para dinheiro. O bicho miserável é espírita, viu? E nada, um outro dava R$2, né? Não pode passar sacolinha, não pode passar nada. Outro R$5. Não pode apelar muito, senão alguns começam a dizer que está querendo enriquecer às custas da doutrina. E apela aqui, e nada. 2, 3 meses, a Cidade da Luz correndo um risco. Medrado já pensava em ter que dispensar professor, ter que dispensar meninos, mas botar para onde? Os meninos eram órfãos, não tinham famílias. E agora, meu Deus, o que vamos fazer? Um belo dia, na hora de dormir, na hora de deitar, como de hábito, ele ia sentar à cama para fazer a sua prece, sempre naquele estilo normal, Jesus. Ele falou: não, hoje eu estou retado com Jesus. No velho, bem estilo, bem baiano. Ele pegou, foi à janela, abriu a janela do quarto dele, olhou para cima assim: Jesus, olha aqui, meu cara, o nosso papo hoje é diferente. Não vou estar fazendo prece aqui com o Senhor, não. Eu quero encarar na tua cara. Quero encarar na tua cara. Que negócio é esse, rapaz? Qual é a tua? Os meninos estão com fome aí, rapaz. A gente está aí, dando um duro desgraçado aqui, fazendo prece toda aí, você não atende. Como é que vai ficar isso, rapaz? O que tu pensa que nós estamos fazendo aqui? Dê teu jeito, te vire. Que nós não... Rapaz, isso é jeito de falar com Jesus, mas é desse jeito que estava falando com Jesus. Te vire, dê teu jeito, não quero saber o que tu vai fazer, tá? Nós não vamos continuar desse jeito. Nós acreditamos que tu disseste um dia que quando tiver 2 ou mais pessoas falando em teu nome, você estaria presente. Cadê a tua? Cadê você? Rapaz, te vira aí, tá? E eu não vou te dar ousadia hoje não,
De teu jeito, fechou a janela e foi dormir. É mole alguém falar com Jesus desse jeito? Vocês já viram alguém fazer prece assim? Pois bem, 6 meses de carência, de dificuldade. Ele é funcionário, diretor do Tribunal do Trabalho da Bahia, e está lá no seu trabalho. Quando é na parte da tarde, o telefone toca lá para ele, que era o funcionário administrador lá da Cidade da Luz. Falou: Medrado, onde é que a gente... Chegou o material aqui, onde é que a gente bota o material? Eu falei: que material? Ué, o material, rapaz, a Kombi que chegou aqui. Que Kombi, rapaz? Ué, Medrado, você não está sabendo? Chegou uma Kombi aqui cheia, sem os bancos, cheia de sacos de feijão, arroz, açúcar, leite, um monte de coisa aqui, Medrado. E como é que é para fazer? Eu não estou sabendo de nada não, rapaz. Eu não sei de Kombi nenhuma, não. Ligue para a Solange, que a Solange é diretora também da Cidade da Luz. Pode ser que ela saiba, ela deve ter combinado com alguém. Liga para a Solange. Sim, Solange, o que a gente faz com o material? Que material? Não sei. Eu também não sei, não. Uma Kombi chegou aqui. Que Kombi? Quem foi que mandou? Disse de onde foi? Não, disse não. Chegou o cidadão todo de branco, dirigindo a Kombi, deixou o material aqui. Ué, liga para a Rosângela, porque pode ser que a Rosângela saiba. Ligou para a Rosângela também não sabia. Ligou para o Renato também não sabia. Medrado, Rosângela não sabe, Solange não sabe, Renato não sabe. Como é que... Bom, eu não sei. Sei lá quem foi. Bota então, faz o seguinte, bota aí, quando a gente chegar aí, vamos ver de noite. Deve ter sido alguém, alguma alma generosa que mandou. Tudo bem. E ficou aquela dúvida, quem teria mandado? Foi algum frequentador. E à noite, o auditório lotado, porque lá tem uma média de 3.000 pessoas que assistem às palestras dele toda semana. E ele perguntou aos frequentadores: olha, eu quero agradecer a pessoa daqui que mandou essa Kombi com esse material. E eu queria saber quem foi, que eu queria agradecer hoje, gente. Você não imagina como valeu, porque a gente já estava 6 meses na agonia, a gente estava num desespero danado. Quem foi? Ninguém se levantou. Ninguém falou nada. E ele olhava. Eu sei, pode ter sido alguém anônimo, que a mão esquerda não vê o que dá a direita, e você não, naturalmente não deve querer aparecer. Mas, por favor, depois, se você puder falar comigo, que não quer se manifestar em público, você vem aqui que eu estou curioso, estou querendo saber, quero agradecer, quero dar um abraço. Não apareceu ninguém. Rapaz. Gente, no dia seguinte, por favor, foi alguém daqui? Não, não foi ninguém. Ele procurou observar junto àqueles que de vez em quando daria alguma coisa para a Cidade da Luz, em Salvador, e olhou, ninguém. Mas Solange investigou, Rosângela, Renato, que é o diretor administrativo de lá, todo mundo, não foi ninguém, entre aspas. Ele falou: já sei quem foi. De noite ele me paga, já sei. E quando foi, noite, já 4 dias depois para dormir, abriu a janela de novo. Agora já sei como é que eu devo me tratar contigo. Já sei como é que você gosta que a gente trata. Aprendi. Deixa comigo. Agora vai ser assim. Tá? Obrigado, viu? Valeu, viu? Estamos aqui. Meus amigos, que mensagem isso aí nos traz? Aí a gente há de perguntar: será que os espíritos desencarnados, esses irmãos que nós sabemos que estão numa esfera superior à nossa, será que eles querem ser tratados pela gente do jeito que a gente trata eles? Com essas preces tipo: meu irmão, Jesus amado, não sei o que, Deus misericordioso, bondoso. Num processo bem bajulador, será que eles querem desse jeito? Será que os espíritos desencarnados
não querem ser tratados exatamente da forma como a gente trata uns aos outros por aqui? Por quê? De onde surgiu aquela Kombi? Até hoje ninguém sabe. E Medrado apelou para as pessoas, contou o que estava acontecendo, falou: gente, por favor, se foi algum anônimo, venha me dizer. E não apareceu ninguém. Não teria ninguém anônimo que, diante de uma dúvida dessa, não fosse a Cidade da Luz e dizer: olha, Medrado, calma, não foi nada do outro mundo, não foi nada especial, fui eu que dei, mas eu não queria que fosse divulgado. Deveria ser assim, não é verdade? Está provado que houve uma ajuda material. Inclusive o detalhe, um feijão de uma qualidade impressionante, de um sabor impressionante. Um arroz também, todos os gêneros muito saborosos, o macarrão, tudo, o leite, eles sentiam o gosto diferenciado. Aí tem, como se diz. Então, amigos, qual a razão de uma proposta de espiritismo com espíritos? É um convite a gente tentar dar uma mudada na forma como estamos acostumados a lidar com os espíritos. Nós estamos muito formais. Nós estamos muito na base do isto não pode, aquilo não pode, isso não são termos de se comportar na mediúnica. Silêncio é uma prece. 90% dos centros espíritas que você chega tem aquela placa: o silêncio é uma prece. Na hora da mediúnica, fale baixo. Por que tem que falar baixo na mediúnica? Será que tem algum espírito dormindo lá atrás que não pode ser acordado? Por que é que nós não podemos falar em tom normal com a mediúnica? Certas coisas não se podem perguntar para os espíritos, não é conveniente. Por que não se pode perguntar certas coisas para os espíritos? Allan Kardec perguntou o que quis e bem entendeu para os espíritos durante todo o período da sua vivência espírita. Quando teve dúvida de algo sobre alguma pergunta, ele procurou esclarecer. Tanto é que em um livro dos Espíritos, quando nós temos uma questão número tal, temos também a número tal A, B ou C. Quando ele não entendia, ele perguntava novamente para os espíritos. Nada de falar baixo, nada de tratar espíritos como divindades, como seres assim superiores. Ele sabia que eram espíritos que estavam em outra dimensão, mas nada de eles lá, eu aqui, não, nós aqui. Era assim. Durante toda a sua vida espírita, até o dia 30 de março de 1869, quando ele desencarnou, Kardec estava lá com os espíritos, conversando de igual para igual. Quem conhece a Revista Espírita, quem se deu ao trabalho de estudar essa obra extraordinária, que infelizmente mais de 90% dos espíritas não conhece, sabe como ele se dirigia para os espíritos, de igual para igual. O que Medrado fez? Aquilo que Kardec sempre fez. É óbvio que Kardec não chegou assim para Jesus: qual é a tua, meu? Que deve ter um jeito, te vira. Mas falava naturalmente. Então, amigos, é como disse o Espírito, através da mensagem psicografada que agora chegou. O tema Espiritismo com Espíritos é bem oportuno. E nós precisamos fazer mais espiritismo com os espíritos. Porque, lamentavelmente, o movimento espírita resolveu afastar os espíritos do espiritismo sob uma equivocada interpretação do
A época dos fenômenos já passou. Nós agora estamos na época do estudo. Gente, uma pessoa leiga que não conhece o Espiritismo, considerar comunicação mediúnica de encarnado para desencarnado como fenômeno é aceitável, sim. Quer falar com gente que já morreu? Isso é fenômeno. Mas para nós espíritas, considerarmos intercâmbio mediúnico como fenômeno é desconhecimento total do Espiritismo. Porque a comunicação entre encarnado e desencarnado é natural, como qualquer uma entre nós encarnados. Zé Araújo não se colocou naquela mesa para fazer nenhum fenômeno. Não vi fenômeno nenhum ali. Eu vi comunicação natural. Chico Xavier, durante toda a sua vida, trouxe para nós correspondências naturais. Chico era o rei do fenômeno. Fenômeno, quando não tinha fenômeno nenhum ali, não. Então, é preciso que nós trabalhemos melhor essa questão dessa relação com os espíritos. Que paremos com essa coisa de limitarmos os centros espíritas a apenas uma mediúnica por semana, mesmo assim, restrita a 1 hora apenas, em nome da disciplina tem que ser das 20 às 21 horas, quando falta 3 minutos para as 21 horas, o dirigente já está olhando no relógio, e quando dá na hora, ele devido ao adiantar da hora, meu irmão, vamos encerrar os trabalhos da noite de hoje, porque essa casa preza pela disciplina. Isso não é disciplina, isso é incoerência que o Espiritismo não admite. Meus amigos, no mesmo mês de outubro de 2011, antes de vir a Blumenau pela primeira vez, eu fiz uma palestra na CERT, aqui em Florianópolis, aqui no estado de vocês. Fui convidado pela Tereza Xerém, pela diretoria, fui lá. Lotado, mais de 500 pessoas ali dentro, casa cheia, casa cheia. Ok, estava prevista a palestra das 20 às 21 horas, e estava sentado na mesa, o presidente aqui, e a Tereza do lado. E eles falaram, mas você faz o seguinte, você conduz a sua palestra até lá para as 20h55 no máximo. Aí tem que encerrar, porque depois nós aplicamos o passe coletivo para o pessoal ir embora. Eu falei, olha, mas eu tenho um estilo que eu gosto muito de, toda vez que eu faço uma palestra, colocar-me à disposição do público para perguntas e respostas, já que eu considero que o Centro Espírita não é uma igreja, é uma escola, onde os frequentadores devem perguntar para os oradores, os palestrantes, posto que, no meio de uma palestra, é possível que o palestrante fale uma outra coisinha, se toque no assunto que talvez seja um assunto que pessoas da plateia gostariam que ele desenvolvesse mais. Puxa, eu queria tanto que ele falasse mais sobre isso. Mas pena que encerra o trabalho, não deixa o povo falar, ninguém pode se manifestar. Prece final, boa noite a todos, que Deus os acompanhe, é sempre assim. E eu falei, eu gostaria muito de ter um pergunta. Você fala, Alamar, sinto muito, mas aqui não dá, Alamar. Infelizmente. Quando chega 8:55, fica todo mundo olhando no relógio para ir embora. Eu falei, para quê? Deve ser para ver a novela. Estava passando a Avenida Brasil para ver o que a Nina vai fazer com a Carminha, como é que vai ficar aquela pecha daquela Carminha, e com o Max lá tentando dar o golpe no tufão na época. Então eu falei, deixa comigo, tá bom. E eu estava conduzindo a palestra normalmente, e eu percebi que todo o auditório estava vibrado assim. A gente percebe quando tem um auditório com a gente. Falei, é hoje. Quando foi 8:55, e tinha um relógio lá no fundo, eu olhei, gente, falta 8:55, eu vou
seguir então a disciplina da casa, porque tem que ser, eu tenho que encerrar, porque eles me pediram, a diretoria, já que vocês dizem que vocês ficam doidos olhando para o relógio, que querem ir embora logo. Agora, eu gostaria muito de ficar com vocês, para a gente conversar, se fosse preciso até ficar meia-noite, 1h da manhã, eu fico aqui, eu estou aqui em Florianópolis, não estou fazendo nada, e meu prazer de estar com o espírita conversando é tão grande que eu ficaria com vocês. Agora, eu acho que a gente devia fazer o seguinte: alguém que tem que ir embora para casa, porque eu sei que tem gente aqui que tem que tomar ônibus, pode ir. Agora, quem quisesse ficar, eu ficaria à disposição. Tudo bem que a paz seja com todos. Sentei e tal, tudo bem. Não saiu ninguém. Eles aplicaram o passe, não saiu ninguém. 560 e poucas pessoas, se eu não me engano. E a Tereza, o dirigente da casa, ficaram olhando assim. Olha, gente, quem quiser ir, pode sair. Ninguém. Tá bom, então, vamos começar. Olha, alguma pergunta. Tem, tal. Pergunta. Gente, nós ficamos lá até 15 para meia-noite. A primeira pessoa saiu às 11h30, às 23h30, mesmo assim porque estava com uma criança no colo e a criança começou a dormir. O que é isso? É o palestrante que é uma beleza, que é bom? Não, não é o palestrante, não. O mérito não é do palestrante. As pessoas têm sede de conversar mais sobre espiritismo. As pessoas querem falar, querem perguntar, querem tirar as suas dúvidas, querem falar dos seus problemas do dia a dia, coisa que infelizmente as casas espíritas não estão dando lugar para as pessoas falar. Eu poderia muito bem sugerir que o tema da minha palestra no evento desse poderia ser a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a visita de Jesus a Zaqueu, o filho pródigo. Essas coisas do Evangelho que todos nós também gostamos de ouvir, gostamos de falar, gostamos de rever para aprender e, de preferência, colocar em prática. Mas eu pergunto, será que é isso que as pessoas que procuram pelo Espiritismo querem exatamente? Então, surgiu a oportunidade de dirigentes espíritas perceberem que o povo quer participar mais da casa espírita, do trabalho espírita. O povo quer perguntar. O povo quer saber a opinião da doutrina espírita, não apenas aquela trazida diretamente por Allan Kardec, porque ele não pôde trazer tudo, com apenas os 7 livros básicos do básico da codificação e mais os 12 volumes da Revista Espírita. O tempo dele aqui foi muito curto para ele poder trazer o quanto ele gostaria e poderia ter trazido. Imaginem Kardec nos dias de hoje, gente. Este homem com certeza teria um bom notebook, um bom celular, com Android, com tudo, iPhone, iPad, teria um site dele muito bem incrementado, estaria na televisão, estaria aí levando a doutrina espírita para o mundo e faria muito mais que 1018 questões do Livro dos Espíritos. Talvez, nos dias de hoje, no mínimo 6.000 questões para os espíritos e não pararia por aí. Ele quis que nós, espíritas, fizéssemos isto. Ele sugeriu que continuássemos fazendo aquilo, a doutrina não estava pronta. Quem congelou o espiritismo foi a incoerência de nós espíritas, que igrejamos o espiritismo. Simplesmente colocamos um ritual nele e pronto, a mesma coisa, igualzinho a Santa Missa, gente. Você chega num centro espírita, é igual à missa. Prece de abertura, na missa tem a reza de abertura. Leitura do Santo Evangelho na missa, no Espiritismo tem a leitura de um livro qualquer, o Evangelho, o Pão Nosso, um desses livros de Emmanuel. Sermão do padre, a palestra do palestrante do centro espírita. Ninguém participa com nada. Depois os avisos da casa, o padre também dá os avisos da paróquia. Passe
hóstia consagrada. Água fluidificada, água benta na Igreja Católica. Prece final, reza final. É a mesma coisa, não mudou nada. Infelizmente, na maioria dos centros espíritas é isso. Instituíram que as mediúnicas devem ser para quê? Para atender espíritos sofredores. Além de vários que eu não conheço, tem 2 aqui dentro que eu sei que conhecem profundamente Allan Kardec, diretor da Revista Espírita, que são os meus queridos amigos Marcelo Henrique, um expert, e Paulo Neto, lá de Minas Gerais, veio de Belo Horizonte para cá, está aí o Paulo Neto, um dos maiores conhecedores do Kardec total, que eu chamo. Chegamos à conclusão que Kardec nunca fez mediúnica com o objetivo de atender espírito sofredor. Não era esse o objetivo dele. Era estabelecer intercâmbio de aprendizado sempre constante. Nos qualificar para estarmos melhores preparados para fazer aquilo que é a base também do Espiritismo, que é a caridade, que não é a caridade esmola, como muitos entendem, a caridade do sopa para pobre. Não sei quem foi que inventou para os espíritas que pobre gosta tanto de sopa. Eu não canso de dizer isso nas minhas palestras. É um negócio impressionante, vocês já repararam? Então, não foi isso, é nos prepararmos para levarmos a caridade moral para as pessoas. A caridade para muitos que moram nas coberturas, que estão com as contas bancárias recheadas, com os seus carrões importados, mas não têm o mais importante, que é a paz. Compete a nós, espíritas, estarmos preparados para fazer isto, para conscientizar as pessoas quanto ao de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu irei depois dessa. Com certeza absoluta, se praticarmos um espiritismo do jeito que queria Kardec, do jeito que ele fazia, essa doutrina decolará no mundo, será uma explosão de sucesso no mundo, como começou a ser no tempo dele. O livro Viagem Espírita, também desconhecido pela maioria dos espíritas, registra que a primeira viagem que ele fez, quando ele resolveu sair de Paris, para levar o espiritismo ao conhecimento dos povos na Europa, na primeira viagem, relata o próprio Kardec, contavam-se uma média de 30 a 40 pessoas. Primeira vez, ninguém tinha ouvido falar sobre essa coisa de espiritismo, ok. No segundo ano, quando ele voltou à mesma cidade, já se contava 300, 400 a 500 pessoas. Que sucesso! O caboclo é bom, porque chega no ano, dá 30. No outro, 300, 400 pessoas. Esse cara é um bambamã, é fantástico. No terceiro ano, já se contavam aos milhares de pessoas. Dentro de uma proporção dessa, hoje, era para o Espiritismo ter conquistado toda a Europa e, por consequência, todo o mundo. Daí pergunta-se, por que não aconteceu? Porque depois que ele desencarnou, a coisa praticamente parou. Primeiro acabaram com a Revista Espírita, deixaram de editar. Ouviu-se dizer que Kardec criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Observa bem o nome da casa que ele deu. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E não Centro Espírita ou Consolador. Centro Espírita Jesus de Nazaré. Centro Espírita Tomás de Aquino. Nada de... Sociedade de Estudos Parisiense de Estudos Espíritas. Olha a visão dele. Acontece que a espiritaiada da época não gostou muito daquele método de Kardec. Ele queria fazer o espiritismo escola e não o espiritismo igreja. E aí começou a acontecer coisas que, infelizmente, os espíritas não falam e deveriam estudar mais em cima disso. Por que parou? Parou por quê? Depois que ele desencarnou.
E aí começamos a identificar uma série de incoerências em relação a Kardec. A Sociedade Espírita, Parisiense dos Espíritas, que deveria estar assim com ele até o fim, não esteve, não. Não esteve, não. As viagens que ele fazia para divulgar a doutrina, levando livros em quantidade para vender a preço de mercado e não baratinho como os espíritas querem fazer com os livros espíritas, ele mandava imprimir com dinheiro do seu próprio bolso, porque já naquele tempo o espírita já era miserável, não ajudava não. E o sucesso era tão grande que começaram a dizer que ele estava ficando vaidoso. Claro, ele chegava na cidade, milhares de pessoas, era como um Divaldo, um grande orador desse que chega à cidade, as pessoas querem tirar fotografia, naquele tempo não tinha facilidade, os celulares, tiram uma foto com fulano, esse carinho naquele tempo era um autógrafo no livro, porque era o que tinha, e ele virou uma celebridade, ele já era enquanto professor Rivail. Ficou, depois de Allan Kardec também, que é o motivo pelo qual ele adotou o pseudônimo. Não foi com vergonha do nome que tinha, não. É porque, por uma questão de humildade, porque ele não queria que os livros, que a obra espírita chegasse ao grande público, pelo nome famoso que ele já tinha. Foi daí que ele adotou o pseudônimo, coisa que os detratores da doutrina não entendem e começam a questionar por que ele usou esse pseudônimo. Venceu como Allan Kardec, com um novo nome que ninguém conhecia, tornou-se celebridade com isso. E no tempo, ainda naquele tempo, um audacioso trouxe o espiritismo para o Brasil nos moldes como Kardec fazia. Luiz Olímpio Teles de Menezes fundou o primeiro centro espírita do Brasil em 1865, em Salvador, o Grupo Espírita Familiar. Ele se correspondia com Kardec. Eu tive a oportunidade de ver essas cartas, quem as guardava em Salvador era Carlos Bernardo Loureiro. As cartas de Kardec para ele, dele para Kardec, era de uma intimidade, de um carinho enorme entre eles. Ele fez, só que um outro grupo também trouxe para o Brasil, um pouco depois, o modelo de espiritismo adotado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pelo pessoal que entrou em choque com Kardec, que passou a tratá-lo como vaidoso, presunçoso, que estava ficando rico às custas da doutrina espírita, que era possuidor de carruagem de 4 cavalos, que era possuidor de tapete persas em casa, que havia se desviado no caminho. Foi assim que Kardec foi visto depois. Um outro grupo resolveu trazer este outro modelo de espiritismo para o Brasil também, que é o espiritismo igrejeiro. Quer dizer, esse negócio do espiritismo de rezação é antigo, é desde o tempo de Kardec. Luiz Olímpio trouxe o Kardec, total. E o outro grupo trouxe, aí pronto, começaram a entrar em choque. Baixaram o sarrafo em Luiz Olímpio na Bahia. Ele foi enxotado da Bahia, se mandou para o Rio de Janeiro, ele era funcionário dos Correios. Ele falou, eu vou para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é mais avançado que na Bahia, eu acredito que lá eu vou poder praticar o espiritismo conforme Kardec. Quebrou a cara também, porque lá foi a mesma coisa. No Rio de Janeiro deram-lhe um grande gelo também. Prevaleceu então o espiritismo igrejeiro. Quando Luiz Olímpio desencarnou, consta que apenas 4 pessoas foram ao seu enterro, eram os 4 que estavam levando o caixão. Na entrada do cemitério, um torceu o pé, não pôde mais levar, apenas 3 levaram o caixão. Não se sabe até hoje onde foi enterrado o corpo que Luiz Olímpio Teles de Menezes usou. Não se fala nesse nome no Brasil, ninguém sabe quem foi o Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então ficou assim, gente. Aí surge a gente falando, gente, vamos fazer um espiritismo mais alegre, vamos interagir com os nossos amigos espirituais, vamos conversar com ele de igual para igual,
Aí quem faz uma proposta dessa é considerado o quê? Polêmico. Estamos apenas propondo voltar a Kardec. Do mesmo jeito que a proposta coerente de voltar ao cristianismo primitivo, o cristianismo como Jesus, e não o cristianismo que a industrialização religiosa fez, a gente convida os espíritas também a voltarem com Kardec. E temos andado por esse Brasil inteiro, propondo essa ideia de espiritismo com espíritos. Eu não quero dizer que isto foi a razão de ter acontecido com a CEIU, esse trabalho belíssimo que a espiritualidade está trazendo através de José Fernando Araújo. Mas o próprio Zé falou, olha, depois daquela tua vinda aqui, a gente foi pensar um pouquinho, eu nem esperava que a minha mediunidade fosse utilizada para esse trabalho que eu estou desenvolvendo, porque eu não pedi para isso. Eu não quis ser médium desse jeito. Estava muito bom do jeito que eu estava aqui, em Blumenau, nosso trabalhozinho modesto dentro da CEIU. Mas me pegaram, então eu comecei a dizer para os espíritos que eu queria trabalhar mais. Ah, é? Tá bom. E aí, está aí, acontecendo isso. Espíritos como Hernani Guimarães Andrade, um dos homens mais extraordinários do mundo, não apenas do meio espírita, do mundo científico, que foi calado também pela incoerência de muitos espíritas, que precisou usar pseudônimos em determinada época da sua vida para poder ter os seus artigos, as suas ideias publicadas em jornais espíritas. Os livros do Dr. Hernani chegaram a ser proibidos em vários centros espíritas do Brasil. E este homem notável, carinhoso, humilde, competência sem limites. É demais, Hernani. Ele agora se aproveita de um centro espírita que quer fazer o espiritismo com alegria para trazer as suas mensagens. Mas não é só Dr. Hernani Guimarães Andrade que está nessa, não. Estamos aí, o notável Banerjee, Amêndoas Banerjee, Ian Stevenson, que nós espíritas só conhecemos através do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, e não conhecemos o trabalho grandioso que ele trouxe através de 2 livros, como o Dr. Hernani me mostrou quando estive em Bauru. Se eu não me engano, são 2 volumes, né, meio com 1.400, 3 volumes, né? 1.000 e tantas páginas. Quer dizer que o 20 Casos Sugestivos de Reencarnação era fichinha em relação àquilo que esse homem trouxe. Não pode falar sobre reencarnação nas casas espíritas? Afinal de contas, qual é a proposta da doutrina espírita, a não ser estudarmos também melhor a reencarnação para entender o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso processo educativo, evolutivo? Como é que fica isso? Então, gente, eu resolvi sair para o Brasil, em tudo quanto é canto, falando sobre espiritismo com espíritos, e sugerindo, gente, mude a mediúnica lá do centro de vocês, para com aquele negócio do silêncio é uma prece, para com esse negócio da mão, meu irmão, aquela coisa, muda o estilo. Quer continuar atendendo o espírito sofredor? Atenda, mas reserva uma mediúnica só para aquele e cria uma outra, sem preocupação, sem horário para terminar, e converse e pergunte o que quiser para os espíritos. Há muitos equívocos, entre eles aquele de que nós não podemos pedir coisas materiais para os espíritos. Ô peste, tu não está encarnado nesse mundo? Tu não come feijão, não come arroz, não precisa de gasolina para o carro, não precisa de dinheiro para pagar o colégio das crianças, pagar a conta de energia elétrica. Você não precisa fazer supermercado. Por que nós não podemos nos preocupar com coisas materiais? Não é uma incoerência? Não se pode pedir para os espíritos. Gente, os espíritos desencarnados não são os mesmos amigos nossos que viveram aqui, que também comeram feijão, que também precisaram de dinheiro. Eles tiveram essa necessidade. Será que eles, como amigos que foram, não continuam precisando, sabendo que nós precisamos da ajuda deles também materialmente? Allan Kardec, os espíritos deixaram claro, Allan Kardec, nós também vamos te ajudar, você se sustentar materialmente. Se não fizéssemos isso, não estaríamos sendo coerentes e ser amigos de vocês.
Claro que os espíritos, mas o pessoal não viu, não sabe. Então, gente, eu falo, vamos fazer isso na mediúnica, eu tenho certeza que vocês vão ser ajudados. Aí eu pergunto aqui a vocês, alguém aqui crê em Deus? Eu acho que todo mundo vai levantar a mão, eu creio. Alguém aqui crê na Lua? Pô, na Lua? Dr. Hernani dizia para mim o seguinte, ninguém pode, nós não cremos na Lua, nós sabemos que a Lua existe. É só chegar lá fora e olhar, está lá, nós sabemos que a Lua existe. Deus é a mesma coisa. Hoje nós já temos provas incontestáveis, científicas, da existência de Deus. Basta a gente querer buscar isso, mas observar mesmo com lógica, a gente vai encontrar que não tem como mais ser ateu nos dias de hoje. Alguém pode ser ateu, mas em relação àquele Deus que os homens criaram, que não é o Deus que criou os homens, aquele Deus da Bíblia, aí sim, até eu sou ateu em relação àquele. Mas um Deus de galáxias, que se fala em bilhões de anos-luz, esse Deus, dê o nome que quiser, Alá, seja lá o que for. Então nós precisamos mudar essa conversa. Eu não creio em Deus, eu sei Deus. Eu posso crer em outras coisas que eu não tenho tanta segurança, mas em Deus tudo bem. E já que nós aprendemos a saber que cremos, que sabemos Deus, vamos criar o hábito também do sabemos que temos os espíritos. A prova estava ali. Dominguinhos esteve ali, trouxe uma mensagem para Nando, falando de pessoas que Nando conhece, que Zé Fernando nunca ouviu falar que existia. O próprio Nando nem lembrava que Zé Fernando Araújo existia. Zé Fernando, como mais jovem, lá em Recife, foi ajudado por Nando na sua tarefa e como espírita, mas Nando não lembrava. Então eles não tinham contato. Como é que Zé Fernando ia saber essas pessoas que Dominguinhos falou? Então nós não temos que crer na comunicação dos espíritos, nós temos que saber, porque está ali, está claro. É uma mediunidade incontestável. Então, a gente precisa mudar essa relação com os espíritos. A Igreja Católica ensinou para a gente que nós temos todos um anjo de guarda. Todo mundo viu falar isso, olha, nós temos um anjo de guarda que vai acompanhar da tua vida do nascimento até a tua morte. É o seu anjo de guarda. O espírito entendeu isso, o espiritismo, e apenas muda o nome, não chama anjo de guarda, chama o nosso espírito amigo protetor. Eu pergunto para vocês aqui, alguém de vocês já criou o hábito de uma relação mais próxima com esse espírito? Quando se faz prece de noite para dormir, ou em qualquer momento, algum de vocês aqui lembra desse espírito? A gente reza para todo mundo, para São Francisco de Assis, Santo sei quem, lembra do Dr. Bezerra, lembra de tanto espírito. E desse amigo que às vezes está do lado da gente, assumiu um compromisso reencarnatório com a gente, para estar com a gente desde o momento da concepção até a desencarnação, e acompanhando até depois da encarnação. A gente não lembra. Então a gente sugere, eu tenho sugerido nas palestras, gente, vamos criar o hábito, do mesmo jeito que Medrado foi duro com Jesus e foi atendido, comprovadamente, duro não. Ele falou de igual para igual e parece que o mestre gostou. É assim que eu gostaria de ser tratado por vocês, de igual para igual. Eu sugeri a alguns amigos o seguinte, olha, quando você chegar em casa hoje, tente levar um papo com o seu espírito amigo. Olha, meu amigo, eu sei que tu está aqui. Eu estudei a doutrina espírita e disseram que você assumiu um compromisso comigo. Eu sei que eu não tenho essas intimidades contigo, porque eu não criei o hábito, mas eu quero. Você sabe que eu ainda estou naquela fase assim, meio insegura, não tenho essas certezas todas que o cara anda dizendo aí. Dá um sinalzinho para mim, rapaz. Dá uma sacudida nessa cortina aqui, dá uma piscada nessa luz. Gente, impressionante. Mas várias pessoas da plateia falaram, Armar, cheguei lá em casa e tentei. Ele deu o sinal. Ele balançou a cortina da minha casa. E eles fazem. Gente, nessa onda de fazer espiritismo com espíritos... Oi, cadê esse aqui, tá bom?
O que aconteceu? Tá bom, rapaz, já abre esse microfone, cadê? Oi. Olha só, esse negócio de espiritismo com espíritos, eu sugeri em alguns centros, aí tem coisas interessantes. Na mediúnica, mude esse negócio de meu irmão, nessa coisa de meu irmãozinho, não sei o quê. Eu sugeri, converse de igual para igual. Peça coisas materiais. Alguma pessoa, será? Tudo bem. Ok. Um cidadão foi participar de uma mediúnica. Eu já contei isso aí, acho que eu contei isso aqui na CEU, em outra palestra, e faço questão de contar novamente. Esse cidadão pretendia trocar de carro. E queria trocar o carro dele, estava ruim, estava desgraça. O carro só via dando problema. O carro é velho, né? E era hoje, amanhã, depois eu troco. E foi uma mediúnica, depois do seminário que eu fiz, Espiritismo com Espírito na cidade, disse que pode pedir as coisas materiais que os espíritos atendem. Será? Tá. Dizem que não devemos pedir, tudo bem. Quando ele está na mediúnica, no centro aparece um espírito que era um mecânico famoso da cidade, que todo mundo conhece. O espírito chegou lá, tá, boa noite. Aí fulano, cara que mais entendia de carro aqui na cidade, desencarnou uns 8 meses, naquele ano mesmo. E ele começou a lembrar do maluco que estava lá fazendo um seminário e sugerindo falar com os espíritos, pedir inclusive coisas materiais. Meu irmão, boa noite. Você é o fulano? Sim, sou eu. Olha, meu irmão, é o seguinte, eu estou querendo trocar o meu carro. Só que está um negócio, a gente para comprar um carro, sabe como é que é? A gente pode comprar um gato por lebre aí. O que você me indica? O espírito perguntou para ele, você quer comprar um carro 0 quilômetro, um carro novo ou um carro usado? Ele falou, não, 0 não dá não, eu queria um usado mesmo, queria um carrozinho bom usado. Bom, já que você vai comprar um carro usado, não compre da Ford. O cara olhou para o rapaz, o que você tem contra a Ford? Rapaz, não tem nada contra a Ford, não. O problema é eu sou seu amigo, eu estou te indicando, se eu tivesse encarnado aí, você ia me pegar como mecânico, eu ia te dar a minha experiência. É porque já que você vai comprar um carro usado, a tendência por ser usado é não ter mais garantia e, por consequência, pode ter problemas mecânicos e vai precisar de peça para ir para a oficina, né? As peças da Ford são as mais caras do Brasil. E rapaz, não sabia não, que eu nunca tive Ford, eu só tive Chevrolet e Fiat. Não, Volkswagen e Fiat. Ele ficou tão curioso lá em Campinas, Nando. No dia seguinte, ele foi lá no centro da cidade para dar uma olhada nas lojas de peças. Ficou curioso. Que informação é? Batata. Comprovado. As peças da Ford são as mais caras do Brasil. Ele ligou para mim contar. Lamar, rapaz, vou te contar uma história aqui. Rapaz, aconteceu isso aqui, eu fui ver. Eu peguei o metrô lá em São Paulo, fui lá para o centro de São Paulo, também ali perto da Santa Efigênia, que eu só vou lá, ali perto da São João, tem uma rua que é só peça de carro, e comprovei. São as... Gente, me desculpa, ele está sendo gravado aqui, não é querendo diminuir, mas é uma realidade, é um fato. Tudo é mais caro da marca. O Espírito deu a dica para a gente. Se ele está como encarnado, nós não podemos ajudar o outro indicando coisas materiais, um supermercado mais em conta, mais barato, uma promoção, um que vende produtos vencidos, não vai naquele que ali tem muito produto vencido, o quilo ali não é 1 quilo, ele sempre tira alguma... Nós não damos, costumamos dessas dicas, ninguém está derrubando ninguém, eu estou ajudando, porque como desencarnado não pode? Eu comprovei essa situação. Aí o outro, é um outro cidadão, que ele me liga o seguinte, olha, mas eu que tinha que te ligar, eu vou contar o meu caso. Ele era advogado e tinha uma ação na justiça, que ele como advogado patrocinando, que se ele ganhasse aquela ação, ia ser uma grana que não é qualquer advogado que ganha em qualquer ação. É coisa de quase 700 mil reais se ele ganhasse aquela ação. Dá para ver, né, Marcelo? E ele estava naquele negócio, como é que eu vou fazer essa petição para o juiz? Como é que vai ser? E naquela dúvida, aquela coisa e tal, e tal, e tal. E ele lembrava daquele negócio, eu posso pedir tudo para os espíritos. E na mediúnica vem um espírito que foi um juiz, um advogado também famoso na cidade, né? Ele lembrou. Rapaz, eu vou pedir, isso é interesse meu, estou querendo ganhar ação, estou pensando no meu honorário, mas será que eu peço? E lembrou. Mas não tem limite não. O que você não pode pedir para os espíritos superiores desencarnados,
é emprego para quem é vagabundo e não quer nada para o trabalho. Passar no vestibular para quem não quer estudar. Aí, meu amigo, não tem espírito que dê jeito. Mas coisas lícitas, justas, claro, a ação era justa, ele lembrou e pediu para o juiz, olha, doutor fulano, sim, sou eu mesmo. Olha, doutor, eu já sei o que você quer me perguntar. Eu vim para cá te acompanhando porque eu já sabia que você estava com isso na cabeça. Você está com aquela ação lá, né? Tal. Sim, doutor, é verdade. Está tudo errado o que você está fazendo essa petição. Pode apagar do teu computador, está tudo errado. Comece tudo de novo. Lá no seu escritório, tinha aquela coleção antiga do Vox-Lex antigo lá. No livro número 6, ou número 7, não sei, ele falou o número do livro, lá na tua estante que você só usa para enfeitar, como a maioria dos advogados, a maioria das pessoas, pouco consulta aquilo ali, só para dizer que tem muito livro, sou oculto. Vê no livro tal, na página de tal a tal, vê no outro tal, data venha, doutor, dê uma lida boa ali, tem também uma jurisprudência em Belo Horizonte, não sei o que, assim assado, tem uma outra em não sei o que e tal, e dê uma olhada, e faça essa petição assim assado e entra para te ver. Ele ficou doidinho, saiu do centro, 9h30 da noite, abriu, foi para o centro da cidade, porque o escritório dele no centro da cidade, abriu o escritório, pegou os livros indicados pelo Espírito, levou para casa e olhou, meu Deus, está tudo mastigadinho aqui. Consultou a jurisprudência que veio pela internet e tal, fez a petição, entrou com a ação, ganhou. R$686 mil. O juiz não teve nem recurso. Esse cara ficou numa alegria que ele estava, a barra estava meio pesada para ele. Ele pegou o telefone no dia seguinte e ligou para mim lá para casa, para São Paulo. Pelo amor de Deus, bendita a hora que você teve aqui. Ih, rapaz, o que foi? Eu vou te contar a história, contou o caso. R$686. Falei, é? E eu quero te agradecer. Para mim, os líderes espirituais, depois de Chico Xavier, é você. Falei, eita lasqueira, isso agora tá bom. Falei, meu amigo, então tu ligou para agradecer? Foi, não, negativo. Não é só isso não, 20% é meu. Hein? Tipo, a data venha, doutor, no horário. Você fala, eu faço questão, me dá a tua conta, me toca. Depois eu falei, não, para brincadeira. É para você ver o quanto os espíritos podem nos ajudar, muito mais do que a gente pode imaginar. A influência dos espíritos na nossa vida. Os espíritas entenderam, quando se diz que os espíritos podem nos ajudar muito mais do que a gente pode imaginar, que apenas os obsessores podem influenciar na nossa vida. Quanta mente pequena, que pessimismo. Espírita fala em obsessor demais, gente. Os espíritos bons e amigos também podem nos ajudar. Olha só que coisa extraordinária. E uma outra senhora me relatava, eu tenho vários fatos, mas mais um contar para vocês. Uma família inteira estava contaminada por uma infecção intestinal, mas sabe aquela diarreia coletiva que assovia em todo mundo? E todo mundo da família procuraram o médico passou o remédio, passava o remédio, o efeito, todo mundo ficava bom, 3 dias de novo. Toda a família, o médico passa exame, mas toda a família tem que investigar isso. Passa exame, e não se resolvia o negócio já estava se prolongando há 1 mês. Quando foi na mediúnica, ela lembrou, eu vou perguntar para os espíritos da nossa casa, olha, o que você sugere? O espírito chegou e falou, olha, gente, coisa mais besta que tem, que está acontecendo. Sabe o que é? Aquela esponja que você tem lá em cima da pia. Sabe aquela esponjazinha que custa R$1 e pouco? Vocês são acomodados, estão deixando isso aqui. Passou um bicho lá que veio pelo esgoto, colocou uma porcaria lá, um verme qualquer lá na esponja, não tem sabão que tira aquilo, você passa no prato, achei que está lavando, e está aí a infecção na família inteira. Mas é só isso, deixa de ser miserável, troca a esponja. E é um negócio tão barato a esponja dessa, mas as mulheres esquecem disso em casa, é para durar 1 semana. Tem gente que deixa 1 mês, 2 meses na pia. Porque nem sempre deteriora. Eu falo, mas foi trocar a esponja, parou todo o problema dentro de casa. Então é preciso que a gente interaja melhor com os espíritos. Podemos sim falar em coisas materiais. Podemos pedir as inspirações. Que dando chega para os dominguinhos da vida que voltou agora, não sei se está ainda preparado para dar o dominguinho. Rapaz, eu quero que tu me ajude para fazer uma música, que eu quero ganhar muito dinheiro com a próxima música. Por que ele não vai ajudar? Se gosta tanto dele, eu quero ganhar dinheiro, por que não?
Por que não? Em São Paulo, eu já contei aqui a experiência do Sérgio Felipe, junto com a mediúnica dos animais. O espírito veio e sugeriu que mudasse o comportamento em relação aos animais num curral em São Paulo, em Bragança Paulista. Vamos começar a fazer umas mediúnicas lá. O Sérgio Felipe, médico, ficou preocupado. Mediúnica com os animais, o que vai acontecer? Será que eles vão receber um boi desencarnado? Como é que vai ser? E, naturalmente, mediúnica com os animais, para quê? E passaram algumas regras. Não batam nos animais. Jogue todo o chicote fora. Bota os funcionários jogar tudo quanto é chicote fora. Coloque música no curral, caixas de som no curral, músicas boas, músicas que elevam, orquestradas. E também não sacrifique animal nenhum, mesmo em caso de doença grave, incurável, câncer, porque há uma cultura de sacrificar o animal. Quando um cavalo quebra a perna, atira-se no cavalo. É assim que é a cultura mundial em relação aos animais. Não sacrifique, deixe os animais desencarnar, igual humano, quando tiver que desencarnar. Vai cuidando, faça isso. E outra coisa, toda vez que chegar, você e falou para o Rubens e a Viviane, os donos da fazenda, que estavam no centro naquela noite. Vocês moram aqui em São Paulo. E a fazenda fica a 80 e poucos quilômetros de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista. Vocês, quando chegando lá, abraça a vaca. Ui, minha vaquinha, beija a vaca. Eu te amo, meu amor, deixa todas as outras verem. E faz com a outra, você tem 200 vacas, não vai fazer todo dia no mesmo dia. Mas reversa, faz com outra, vocês vão ver o resultado. Doutor Sérgio Felipe, tá. E fizeram. Teve o caso também da cura de um bezerro, que estava com o osso torto, do bracinho torto, mas fizeram o teste. Resultado, gente, todas as vacas passaram a dar 70% a mais de leite depois desse procedimento. Eu vou repetir. Todas as vacas, não foram apenas algumas delas. Todas passaram a dar 70% a mais de leite e não foi apenas 7% a mais, que já seria um senhor lucro. O dono da fazenda passou a ganhar muito mais dinheiro. Espiritismo dá dinheiro também. Quem foi que disse que não dá? Qual é o mal que tem se os espíritos são amigos da gente? É como se os animais quisessem dar o recado. É assim que nós queremos ser tratados. E não dessa forma cruel como vocês humanos nos tratam. Desse jeito. Eu estou falando isso aqui como um tremendo hipócrita, porque eu também como carne. Adoro um bifinho. Ontem naquela churrascaria que Zé levou para a gente, rapaz, tinha umas picanhas ali para ninguém botar defeito. Rapaz, eu ainda não tenho esse controle, mas eu gostaria de não me alimentar de animais. Eu gostaria. A lição ainda não serviu para mim, mas eu estou relatando porque eu não posso omitir uma informação dessa. Está lá. Aconteceu. Quando eu falei isso no meu programa de televisão, eu estava transmitindo na TV Mundi há 3 anos atrás, contei essa história, mostrei o vídeo no ar que eu tenho gravado isso. Ao final do programa, um fazendeiro de uma região perto a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, falou o nome da cidade, eu não lembro mais não. Fazendeiro ligou, ela, mas é o seguinte, eu fiquei impressionado com essa história aqui, é que nós também somos fazendeiros aqui de gado leiteiro. A diferença é que o nosso gado não é holandês como o lá do seu casal em São Paulo, é gado Nelore aqui. E minha mulher adorou assistir, que a gente quer saber se a gente pode fazer isso aqui também, ou se é preciso ter algum médium especial, como essa dona Regina aí, dona Raquel, daí que a médium trabalha com o doutor Sérgio Felipe, e tem que ter um doutor Sérgio Felipe. Eu falei, eu não sei nada disso, porque é uma experiência nova, foi a primeira coisa que eu vi. O que eu sei, que eu entendi, que o que prevalece é a orientação para tratar com amor os animais, não bater nos animais, não sacrificar os animais em caso de doenças graves, e colocar as músicas para harmonizar, e abraçar, beijar a vaca, beijar a vaca, é essa, hein? É isso mesmo, faz isso. Elas dão a resposta. Eu vou testar, amanhã mesmo vou para Caxias, vou comprar as caixas de som, e é barato até o negócio. Eu falei, então me conte o resultado, que eu quero saber, que eu estou curioso.
Eu quero fazer pesquisa sobre isso. E eu peguei o telefone dele, e ele não deu outra coisa. 3 meses depois ele me ligou. Aconteceu a mesma coisa no Rio Grande do Sul. É milagre? É fenômeno? Não é fenômeno, não. São leis naturais, gente. O amor tem um potencial extraordinário que nós não estamos acostumados a praticar. Nós somos muito omissos, nós não acreditamos no potencial que nós temos. Nós não nos dispomos a nos aprofundar nessa coisa extraordinária chamada Espiritismo. Nós ficamos fazendo a mesma coisa. A CEIU tem uma grande experiência que é o SOS Espiritual, que é um evento, uma reunião, para tratar de coisas íntimas dos frequentadores da casa. É verdade. É como eu disse antes, a maioria das pessoas não vem para o centro espírita para escutar a parábola do semeador, do bom samaritano, aquelas coisas que são boas também de falar. Não vão querer dizer que o Alamar está querendo tirar Jesus do espiritismo, não é isso não. Também fazer, mas crie mais motivos para as pessoas ir para a casa espírita, converse com ela, deixe ela se abrir. O SOS Espiritual da CEIU é uma experiência extraordinária que está sendo praticada em outros lugares também, na região do interior do Rio de Janeiro, na região dos lagos, em vários lugares. No Rio Grande do Sul o pessoal começou a fazer isso também. Eu tive na região ali, aquela região de Passo Fundo, Espumoso, Palmeira das Missões, e os amigos estão interessados em fazer essas mudanças na Praia Grande, no interior de São Paulo. Com aquela história que eu já contei aqui, eu sempre gosto de falar de novo, que disseram que criança não pode participar da mediúnica. Lembrando Kardec que usou médiuns crianças, médiuns jovens. Qual era a ideia da irmã Sidifo? Das irmãs Jafé? Tudo criança, 13 anos, capaz para mim é criança. E trouxeram a doutrina espírita para nós, com toda aquela profundidade. Por quê? E os espíritas resolveram tirar? Então, meus amigos, dá para a gente, não vou dizer mudar o espiritismo, mas fazer o espiritismo como ele realmente é. Quem não tiver, procure comprar a revista espírita, mas ela vai 12 volumes, é muita coisa. O livro dos Espíritos, que é um só, com a média de 400 páginas, já é uma dificuldade para a gente ler, ainda não vai ler a revista Espírita. Cria o hábito, porque é tão gostoso ver aqueles relatos que Kardec traz ali, gente. A gente descobre tanta coisa que Kardec fazia e o movimento espírita proíbe, coisas assim, impressionantes. Meu Deus, ele foi tão simples. É muito mais gostoso o espiritismo do Kardec total. Faz a gente mais feliz, faz a gente mais confiante, reforça essa fé, transformando de uma fé cega para uma fé mais racional. Nós passamos a saber mais coisas em vez de apenas crer. Nós passamos a ter mais prazer de ir à casa espírita do que apenas ir por obrigação igrejeira, como nós íamos no tempo que éramos católicos, íamos à missa, porque eu tenho obrigação de todos os domingos. Fica melhor. Todos os espíritas que estão se propondo a isso, a esse processamento, essa reforma, esse recall dos espíritas que Marcelo Henrique propõe para todos nós, uma das matérias mais coerentes que eu já vi até hoje, nos últimos tempos, que todo movimento espírita precisa ver, é preciso um recall, uma mudança total. Não é trocar, é dizer que Kardec está superado. Não é isso não. É conversar mais, perguntar mais, como nos propõe Clóvis Nunes, que amanhã estará aqui com a gente, estará aqui conosco. Clóvis Nunes, há 13 anos atrás, propôs que os espíritas conversassem mais com os espíritos, que fizessem mais perguntas, que criassem uma espécie de O Livro dos Espíritos 2. O que era a proposta? Fazer mais perguntas aos espíritos, conforme o avanço científico e tecnológico de hoje. A má vontade de alguns entendeu que Clóvis estava querendo dizer que o Livro dos Espíritos está superado e que não vale mais nada e que temos que fazer um novo. Não foi nada disso.
Clóvis Nunes é uma das maiores culturas espíritas do mundo, um pesquisador de marca maior, um homem de uma grandeza extraordinária, pesquisador, roda esse mundo inteiro fuçando as coisas espirituais fora da casa espírita, porque as coisas espirituais estão no mundo. Nos traz informações extraordinárias. No entanto, este homem é proibido de falar em muitas casas espíritas no Brasil. Ney Prieto Pérez, esse homem, o engenheiro Ney Prieto Pérez, um dos convidados para este evento, é um homem que tem uma experiência extraordinária no campo da reencarnação. Mas nós espíritas apenas falamos que cremos em reencarnação. Não é mais para crer em reencarnação, não é para saber a reencarnação como fato que existe. Ele e Maria Júlia Prieto, que está aí também, a doutora Maria Júlia, tem uma vida estudando isso, ao lado do doutor Hernani Guimarães Andrade. Tem ensinamentos assim, gente, para sacudir com a mente da gente. No entanto, muitas pessoas nem sabem que eles têm livros publicados e que livros, a importância desses livros. Então, o primeiro Foreblu acertou em cheio em trazer nomes notáveis como esses, que tem tudo a ver com o nível de espíritos que resolveram segurar Zé Araújo. Agora tu vai servir para a gente colocar os nossos ensinamentos, que alguns fecharam as portas alguma época passada. Doutor Hernani, doutor Banerjee, doutor Ian Stevenson, tem tudo a ver com Clóvis Nunes, Ney Prieto Pérez, Júlio Guelzer, daqui de Florianópolis, outro nome extraordinário. Nós temos aqui o Luiz Gonzaga, que esse não é o rei do Baião, mas esse é o rei da mediunidade lá de Fortaleza, lá do Ceará, que vem também trazer uma grande experiência no campo da mediunidade vivenciada e um estudo mais aprofundado também do Kardec Total, mostrando coisas que deveriam ser melhores pensadas, repensadas pelos espíritas, inclusive coisas que Kardec colocou na primeira e na segunda edição de O Livro dos Espíritos, onde há contradição, coisas meio tanto quanto complicadas que a gente precisa rever. Eu citei, por exemplo, a questão quando é que ocorre a ligação do espírito ao corpo, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, aquela lançada oficialmente em 1857. Essa é a questão 86, quando é feita a pergunta de Kardec aos espíritos, os espíritos respondem: no parto. O quê? Quando se dá a ligação do espírito ao corpo, é no parto? Aí surge a segunda edição, 3 anos depois, já com 1018 questões, não são 1019, são 1018. Kardec esqueceu de numerar 1011, não tem 1011 no original, são 1018. Foi feita a mesma pergunta, já com o número 344. Quando é que se dá a ligação do espírito ao corpo? Quando é, gente? Na concepção, né? 99% dos espíritos respondem que é na concepção. Não é, está errado. Começa na concepção e se conclui no parto. Não é verdade, Paulo Neto? Não é correto? Começa na concepção. Então não é na concepção. Agora, esse começa na concepção e conclui no parto, espera aí. Qual é o desenvolvimento percentual desse crescimento de ligação? Os espíritos não falaram. Será que é um crescimento uniforme? 0% quando começou, 0,1% no primeiro mês, um nono, depois um nono e 2 nonos, e até é uniforme. E se for variável? E se no momento da concepção ocorrer 50% da ligação? E se ocorrer 90%, ficar os 10 para os outros 8 meses, no primeiro mês? E se for o contrário? E se durante os primeiros 9 meses, os primeiros 8 meses, não chegar nem a 5% e ficar 95% para o último mês, como é que fica? Ao questionar espíritos, grupos que têm coragem de perguntar e questionar de igual para igual os espíritos numa situação dessa, os espíritos responderam lá em Salvador o seguinte: se nós fôssemos entrar em detalhes só sobre essa questão,
daria um livro do tamanho do Livro dos Espíritos. E assim como esta, várias outras questões da obra básica do próprio Livro dos Espíritos também precisava ser explicada com maiores detalhes. Aí a doutrina espírita teria 50 volumes, quem é que ia ler? Se o pessoal já não lê um volume só, a maioria dos espíritas não conhece. As leis morais são totalmente mal entendidas por muitos espíritas. Continuam falando em moralidades de fachada, moralidades de formalidade, moralidades de época, moralidades regionais, moralidades de conveniências, quando as leis morais estabelecidas na obra básica do Espiritismo falam em moral autêntica. Não tem esse festival de imoralidades em coisas que não são imorais e nem de moralidade em coisas que são imorais. Basta dar uma lida com bastante atenção. Qual é a base da lei moral? As leis da natureza. E qual é a base da lei da natureza? Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse contigo. É a base de tudo, o resto tudo é a explicação disso. E não faça também o que você não quer que ninguém faça contigo. É a base das leis morais. Aí está resumindo tudo. O resto é a explicação disso. Gandhi entendeu isso. Quando passaram pela primeira vez a informação sobre Jesus para ele, quando ele viu o Sermão do Monte, falou, não precisa mais nada. Não precisa, se o restante do Evangelho não tivesse sido escrito, não faria falta. Porque aqui está tudo. Jesus já disse tudo. O resto tudo é explicação daquilo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Os espíritos entenderam que nós temos que viver em função do próximo, meu irmão. Nós temos que fazer pelos outros. Aí eu vejo muitas mulheres dizerem, eu vivo em função do meu marido e dos meus filhos. Aí eu falo de besta, de idiota que tu é. E em função de você mesma, você não faz nada. Não, eu vivo. E passo o dia inteiro como empregada doméstica de filho e de marido, dentro de casa. Chega de noite, todo dia morrendo de cansada. No dia seguinte tem que acordar de novo para a mesma rotina. Não pensa nela. É aquela mãe que quando tem 4 filhos com carência alimentar, ganha um pão, divide o pão por 4. Eu falo, você é burra, devia dividir por 5, inclui você também. Temos que mudar esses conceitos. O Espiritismo não ensina ninguém a ser masoquista. A base do cristianismo, Jesus deixou bem claro, ame o seu próximo como a si mesmo. As pessoas entendem que isso é egoísmo, que eu tenho que viver a favor do meu próximo. O importante é amar, melhor do que ser amado. Que isso? Para com isso. Isso foi uma opinião de um homem maravilhoso chamado Chico de Assis, gente boa, Chico, como vários outros Chico também, mas tem certas coisas que eram a opinião dele. Eu quero amar, mas eu também quero ser amado, porque eu não sou masoquista. Nós temos que repensar esses conceitos, rever isso aí. Agora, quando eu me disponho a viver uma vida apenas me amando, eu sou egoísta. Amar também a você, olha também. Só amar a mim é egoísmo, mas também a mim é coerência. Então a nossa prática religiosa espírita também, religiosa, não sei por que meter religião no meio, mas vamos falar assim, porque muita gente gosta de ouvir assim, está carregada de equívocos, absolutamente incoerente para Allan Kardec. Não podemos elogiar ninguém para não estimular a vaidade. Não podemos aplaudir, não devemos aplaudir. Tem centro espírita que é proibido aplaudir as pessoas. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Se observarmos a Revista Espírita de 1869, a última Revista Espírita, quando se faz referência à desencarnação de Kardec, quando o corpo dele foi sepultado no Père Lachaise, 3 companheiros fizeram um discurso lá. Dentre eles, o Camille Flammarion, o mais famoso, e todos os discursos enaltecendo o grande homem que ele foi. Camille Flammarion chegou a qualificá-lo como o bom senso encarnado. Depois, o próprio Kardec veio numa mediúnica. Na primeira que ele veio, o que ele fez quando chegou através do médium? Não, meus irmãos, eu não sou nada disso que vocês disseram, é bondade de vocês. Muito pelo contrário.
Eu quero agradecer pelas palavras que vocês disseram a meu respeito. O que custa aos espíritas agradecer e parar com essa palhaçada de dizer que não vale nada, eu não valho nada. Não existe bom médico no meio espírita, não existe advogado bom, não existe ninguém bom no meio espírita, porque eu nunca valho nada. No ano passado foi lançado aquele filme A Vida Continua, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Numa manhã de domingo, eu fui lá convidado, ia ser em 2 momentos. No primeiro momento, a produção do filme iria falar sobre como foi feito o filme, ia ter um intervalozinho, e no segundo ia ter a exibição. Tá, eu fui lá, tudo bem, bonitinho, tá. Quando está no intervalo, nós fomos para uma área grande, assim, logo na entrada, no hall, tomar um cafezinho, um suco, né? E tinha um amigo lá, palestrante, advogado, muito conhecido da federação, uma pessoa maravilhosa. Ele chegou, ela matou tudo por aqui, bem, por aqui, também ficamos batendo papo naquela rodinha natural dos eventos e tal, conversa vai, conversa vem. Aí vem 3 outros companheiros que me conheceram, ela matou tudo bem por aqui e tal, apresentei. Quando eu fui apresentar o companheiro, me veio uma coisa na cabeça que eu falei, meu amigo, tudo bem? Esse aqui é o fulano, é um advogado medíocre, não sabe nada de direito, é ruim da boa, tem mais de 20 anos de direito aqui como advogado, mas não sabe nada, é um principiante. Tá como é? Rapaz, eu falando assim, eu baixando o cacete do cara, e ele começou a me olhar assim, meio preocupado. O que houve com o Alamar? Será que está com capeta, está incorporando o Satanás aí, para me diminuir? E os caras também com vergonha, constrangidos. Meu Deus, como é que o Alamar apresenta o cara dizer que é um advogado medíocre? Eu só faltei dizer que ele era um bosta. Mas, em outras palavras, falei, é muito ruim. E tal, o cara chegou, Alamar, o que está acontecendo, rapaz? Eu falei, não, foi você que disse isso no meu programa de televisão. Um dia eu fiz a entrevista para você, fiquei com o microfone dizendo que você era isso, e realmente um grande advogado, honesto, decente, competente, digno sobre todas as provas, e muito competente no Fórum João Mendes de São Paulo. E aí foi você, quando eu disse que ele era um grande advogado, ele me tomou o microfone no meu programa e falou, gente, é mentira, é bondade do Alamar, viu? Não sou nada disso, eu sou um advogado medíocre, estou começando agora, pouco sei sobre o direito, eu estou falando o que você me falou, não é? E ele falou, Alamar, agora você me pegou. O pior é que você tem razão. Nós espíritas adoramos fazer isso. Temos que mudar isso, gente. Para com isso, porque é palhaçada. Se você é um grande médico, alguém diz, você é um grande médico, muito obrigado. Sou mesmo. Fiz tudo para ser um grande médico. Eu sei que eu sou um grande advogado, então diga que você é um grande, muito obrigado. Kardec agradeceu os elogios, ensinou para a gente fazer isso. Você é uma grande professora, que nada, essa professorazinha medíocrezinha na cidade. A pessoa faz um grande trabalho aqui no centro, porque espírita adora, que apenas está fazendo uma contribuiçãozinha. Minha casa é simples, Alamar. Todo centro espírita que eu vou visitar, quando vou à cidade, a primeira coisa que as pessoas dizem, Alamar, não repare não, viu? Nosso centro é simples, é modesto. Para que tem que dizer isso? Centros com trabalhos maravilhosos. Então, meus amigos, tem muita coisa que a gente precisa mudar na nossa concepção espírita. A nossa relação com os espíritos tem que ser diferente. Tem que haver uma relação mais humana, porque humanos são eles. Assim como eles disseram sim para Zé Fernando Araújo, em trazer essa quantidade de cartas para dar notícia aos seus entes queridos. Com José Medrado em Salvador, ao trazer as esculturas mediúnicas de Aleijadinho, como está sendo trazido agora. Medrado se surpreendeu que nunca recebeu escultura, pintava quadros apenas. As obras são tão belas. Me contava semana passada Medrado lá em Natal, do Congresso de Natal, ele deu uma escultura, é do Aleijadinho famoso, não tem quem não diga, pode ter o mestre de arte que vai ver a obra. Ele deu para um padre lá em Salvador, na igreja famosa da Bahia, um padre que também é frequentador da Cidade da Luz, o padre colocou num ponto de destaque. Agora virou ponto turístico da igreja, cheio de gente fotografando, perguntando, padre, onde foi que o senhor achou essa obra? Que coisa é o Aleijadinho? Mas essa eu não conhecia, mas a gente está vendo que é ele, pessoas especializadas. Agora está trazendo Picasso, agora está trazendo outras obras, manifestações da mediunidade que os espíritas não estavam acostumados a ver. O grupo espírita socorrista em São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, você já deve ter ouvido falar muitas vezes em cura mediúnica, em cura à distância, mas como esse grupo socorrista é algo impressionante. Eu não conhecia. Eu fui levado pelo meu amigo Liralcio Risse, que está ali atrás filmando,
diretor da Rádio Espírita, que ele também ficou impressionado com o grupo. Fala, mas você precisa ir lá, vamos lá filmar. O que aconteceu, Liraus? O Liraus está ali atrás. Ele foi surpreendido com um diagnóstico de câncer no início deste ano. Não, como toda pessoa, diante do diagnóstico desse, ficou apavorado. Natural, claro que dentro do equilíbrio, como uma pessoa equilibrada. E foi indicado para ele esse grupo Espírita Socorrista. Ele foi lá. Rapidinho, diagnóstico correto, não foi erro médico, não. De uma hora para outra o câncer já era. Acabou. Os médicos dele estão até hoje procurando saber cadê o câncer, onde é que foi. É impressionante a quantidade de gente neste centro com chapas, com imagens de exames, repetido, comprovando a doença, chega lá, não tem corte, não tem coisa nenhuma, e atende à distância. Quem tiver algum problema na família, anote o site www.gruposocorrista.com.br. Se eu disser qual é a técnica que o centro utiliza, vocês vão achar graça. É a técnica da alegria, a técnica do sorriso. Nós estamos preparando um vídeo agora, vamos botar para a internet para surpreender muita gente. O médico é um engenheiro chamado William Neto. Ele fica contando piada no centro espírita na palestra para as pessoas rirem. A palestra dele toda é piada, porque os espíritos falam, vamos fazer as pessoas rirem, trazer alegria. É um gaiato de marca maior. Não é verdade, Miros? Está lá atrás. É gaiato, um das diretoras lá do Centro das Médias, a atriz Ana Maria Torre. Ana Lúcia Torre, vocês já devem conhecer, da atriz da Globo, que sempre está, tudo na quase novela está aí. É aquela que fez aquele papel naquela novela das 6, que teve aquele desencarne bonito, que todo espírito gostaria de desencarnar. A novela anterior, como é o nome dela? Esqueci o nome da novela. Amor, Eterno Amor. Ana Lúcia Torre é aquela, é uma espírita de mão cheia, está lá trabalhando. Então, vocês podem fazer, porque eu indiquei para as pessoas e os resultados foram os melhores possíveis. Eu mesmo, quando indo lá com o Liraus, que eu fui para acompanhar o Liraus, mas já que eu estava lá, e o médico perguntou, rapaz, você não está com nenhum problema, né? Eu falei, olha, eu estou com um problema. Eu vinha com uma pangastrite, há mais de quase 3 anos, uma pangastrite, e nada, eu tomando daquele omeprazol o tempo todo, diariamente tomando aquilo. Fiz um exame de novo em junho desse ano, a diabo da pangastrite estava lá ainda. Eu não podia deixar de tomar o omeprazol, podia qualquer coisa botar na se não tomasse, sentia aquela azia de desgraçado. Eu fui lá. E ele falou, vamos cuidar disso aí agora. E estava, olha, mas tudo bem, está resolvido agora, nós vamos fazer uma cirurgia lá na tua casa, leva essa água aqui e compre mais 2 garrafas de água mineral e bota lá, depois tu vai fazer isso assim assado, de 7 da noite às 9 da noite nós vamos lá. Gente, eu estou há mais de 15 dias sem tomar omeprazol. Enchi o bucho aqui ontem, na comida aqui, comemos ontem, hoje comemos gostoso. Não estou com problema nenhum. Chegar em São Paulo vai até fazer o exame, que eu acho que essa pangastrite já foi. Então, a gente não está querendo fazer propaganda do grupo socorrista. Apenas a gente está querendo dizer que os espíritas agora resolveram falar. Resolveram agir para valer em vários lugares do Brasil. Basta que a gente se disponha a fazer espiritismo com os espíritos. Lembrar dos espíritos com amor, com carinho. Parar com discriminações bobas. Nós temos discriminações no meio espírita. Ao próprio espírito, Maria, aquele que Deus colocou ao mundo como a mãe de Jesus. E a gente queria fazer uma prece a esse espírito. Eu quero pedir ao menino aí da técnicas que, por favor, se está aí no ponto, para a gente poder relembrar esse espírito bondoso e maravilhoso. Por que a gente lembra de Meimei? A gente lembra de Joana de Anjos, esse espírito mulher. A gente lembra de Sheila. A gente lembra de Amália Domingos Soler, Maria Máximo. Tantos espíritos mulheres notáveis. E aí, como é que ficam os espíritos mulheres como Maria, que Joana de Anjos foi também devota dele? Vamos tentar fazer uma prece a Maria, por favor, meus amigos queridos.
nos seus andores. Rogai por nós, os pecadores. Abençoe essas terras morenas, seus rios, seus campos, as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a nós. Virgem Maria, rogai por nós. Essas terras morenas, seus rios, seus campos, a noite serena. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, dos seus Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz e aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Obrigado, gente.